Bom dia, boa tarde ou boa noite para todas e todos que frequentam esse blog da MF Viana Mug. Para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou professor de História agora na escola, entrei no lugar do professor Rubens, que se aposentou. Recentemente, eu fui convidado para gravar um vídeo falando sobre a importância do estudo de História para a gente pensar esse nosso momento de pandemia, né? E eu resolvi compartilhar o conteúdo aí com vocês. Ele ficou um pouco longo, um pouco denso, mas tem informações muito interessantes que eu acho que a gente precisa refletir aí para o nosso futuro próximo. Espero que gostem. Os diferentes grupos humanos se organizaram de diversas maneiras ao longo de toda a história. Todas essas formas de organização passaram por transformações ao longo do tempo que impactaram a nossa vida e o meio ambiente de diferentes formas. Essas transformações no nosso modo de vida, que sempre envolvem mudanças na nossa relação com o meio ambiente, pode ter como uma das suas consequências a capacidade de facilitar o surgimento e a propagação de doenças. Durante muito tempo, a humanidade entendia o surgimento e a propagação de doenças como um castigo divino, não como uma consequência direta da nossa ação. Dessa forma, grupos mais tradicionalistas ou religiosos acreditavam que as mudanças de comportamento desagradavam os deuses e, por isso, eles enviavam doenças para castigar a humanidade. Era comum, em um cenário de pestes e epidemias, que as pessoas pedissem a intervenção dos deuses para resolver o problema. O início da colonização do Brasil é um exemplo disso. A chegada dos europeus transformou a forma como humanos se relacionavam com o meio ambiente no território que hoje conhecemos como Brasil. Antes da chegada dos europeus, os aproximadamente 5 milhões de indígenas que já habitavam a região estavam dispersos em pequenos grupos por todo o gigantesco território. Os europeus, que desconheciam esse território, tinham consciência de que para controlá-lo dependiam da aproximação com os povos indígenas. No início da colonização, a aproximação entre europeus e indígenas se deu de diferentes formas. Havia as situações chamadas de resgates, onde indígenas, prisioneiros de outros indígenas, de grupos inimigos, poderiam ser adquiridos por europeus. Esses indígenas resgatados eram obrigados ao trabalho forçado por 10 anos. Uma outra forma de aproximação era a chamada guerra justa. A coroa e a igreja reconheciam guerras supostamente religiosas contra indígenas que não aceitavam a presença dos europeus ou a conversão ao catolicismo. Indígenas capturados nessas guerras podiam ser escravizados por toda a vida. Mas uma terceira forma de aproximação entre indígenas e europeus foi a que mais impactou a vida na colônia. Essa forma era chamada de descimentos. Ela acontecia da seguinte forma: indígenas de diferentes etnias que eram submetidos aos europeus e, pelo menos num primeiro momento, aceitavam se converter ao cristianismo, desciam, como se dizia na época, do interior do território para as proximidades das áreas já ocupadas por europeus. Esses indígenas fixavam dessa maneira moradia nos chamados aldeamentos, controlados por missionários católicos. Embu das Artes é um exemplo de cidade que surgiu a partir de um aldeamento. Esses aldeamentos transformaram o modo de vida de vários grupos indígenas que antes eram seminômades, quer dizer, se deslocavam de tempos em tempos pelo território. Agora, esses indígenas passavam a ter uma vida sedentária. Sua moradia era fixada nos aldeamentos. Assim, indígenas e europeus passavam a viver de maneira muito próxima. Outro elemento nesse cenário foi a crescente chegada de africanos escravizados. A colonização da América coloca dessa forma, no mesmo espaço, populações que antes estavam separadas pelo Atlântico. Uma última transformação importante no modo de vida na América colonial foi a introdução pelos europeus do hábito de manter criação de animais e possuir animais domésticos. Esses costumes eram raros entre os povos indígenas. Assim, porcos, cachorros, galinhas, cavalos, boi, vaca, entre outras espécies de animais,
entram no continente americano junto com os portugueses e os africanos. Todas essas transformações geraram um ambiente de proliferação de doenças que foi particularmente prejudicial para os povos indígenas. Missionários católicos da região de São Paulo descrevem a peste do que chamavam de pleurasia, uma gripe forte que entre 1549 e 1554 atingiu indígenas, levando à morte e deixando sequelas pulmonares. A introdução de animais domésticos facilitou o contágio de doenças que costumam ser incubadas por animais, como as próprias gripes, bicho de pé, brucelose, varíola bovina e sarampo. Um dado triste é que o sarampo é praticamente inofensivo para as crianças, mas é bastante grave para os adultos. Assim, aldeias inteiras infectadas deixavam as crianças desamparadas e os adultos sem condições de trabalhar. O resultado é que um grande número de indígenas, principalmente as crianças, morria não do sarampo, mas de fome. A presença de africanos escravizados trouxe também para esse território a febre amarela, um tipo de parasita causador da malária, e a ancilostomose, também conhecida como amarelão. Além dos indígenas, essas e outras doenças causaram impacto também nos europeus que habitavam a região. Talvez a doença que mais causou morte no início do período colonial tenha sido a varíola, doença que dizimou contingentes enormes de europeus, indígenas e africanos no novo território. Em 1665, no Rio de Janeiro, europeus construíram o primeiro cemitério para negros e indígenas, para dar conta dos mortos pela varíola que ficavam jogados pelas ruas. A mortalidade foi tão grande que até recentemente, em 2018, se encontravam ossos de vítimas em obras realizadas no Rio de Janeiro. Este ambiente de proliferação de doenças impactou culturalmente europeus, indígenas e africanos. Em algumas narrativas mitológicas tupi, o curupira, figura do folclore brasileiro, é descrito com um corpo coberto de marcas de varíola. O orixá africano Obaloaê, em algumas narrativas, também possui marcas da doença e por isso cobre seu corpo de palha. Pelo lado dos europeus, podemos citar o padre José de Anchieta, que escreveu ainda no século XVI uma peça teatral destinada à catequização de indígenas. Nessa peça tem um trecho que deveria ser lido por uma criança indígena vestida como um anjo. Diz o trecho: "Vem, Virgem Maria, Mãe de Deus, visitar essa aldeia, afasta as enfermidades, febres, disenterias, as corrupções e a tosse, para que seus habitantes creiam em Deus, teu Filho." Esse trecho permite perceber a preocupação de Anchieta com a situação e a busca de uma intervenção divina para o controle das doenças, que de certa maneira fazia com que os indígenas desacreditassem do poder do cristianismo pregado pelo padre. O conhecimento da microbiologia era praticamente inexistente naquela época. Por isso era impossível compreender a relação entre as mudanças no modo de vida e a proliferação de doenças. Foi só no século XIX, isto é, há 200 anos atrás, quando o Brasil já não era mais uma colônia, que se originou um ramo da ciência dedicado ao estudo da proliferação de doenças, a epidemiologia. Muito conhecimento a respeito dos surtos e epidemias se acumulou de lá para cá, mas de certa forma nós continuamos ignorando as relações entre a nossa interferência no meio ambiente e o surgimento e a proliferação de doenças. O historiador Eric Hobsbawm, em seu livro A Era dos Extremos, que trata do mundo contemporâneo entre os anos de 1914 e 1991, chama a atenção para o fato de que, apesar das grandes crises da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Russa e outros fatos marcantes, a principal transformação do século XX foi que, pela primeira vez em toda a história da humanidade, a maior parte da população mundial passou a viver no meio urbano, ou seja, nas cidades. Desde o Paleolítico, chamado por aí de pré-história, a humanidade sempre viveu no ambiente rural. Esse fato se inverteu apenas recentemente, nos últimos 100 anos. Seria impossível não imaginar que essa transformação tão profunda não fosse impactar nosso ambiente epidemiológico, ou seja, a forma como surgem e se proliferam as doenças. Com a pandemia da Covid-19, talvez pela primeira vez em escala mundial, estejamos sentindo esses impactos causados
pela forma com que temos nos desenvolvido. O biólogo Rob Wallace, ex-consultor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, já havia publicado em 2016 um livro com o seguinte título: Big Farms Make Big Flu, que em uma tradução simples significa grandes fazendas criam grandes gripes. Nesse livro, ele critica a forma como combatemos os novos vírus, sem modificar o modo como vivemos e produzimos nossos alimentos. Rob argumenta que a crescente mecanização do campo e concentração de terras, que obrigaram grande parte da humanidade a se mudar para cidades, aliadas ao aumento progressivo da busca por produtos de origem animal, criam um ambiente propício ao surgimento e proliferação de novas doenças, cada vez mais fatais. O raciocínio de Rob Wallace toca nos seguintes pontos, tentando simplificar aqui. Primeiro, a expansão da atividade econômica por territórios que até hoje sofreram pouca intervenção humana nos coloca em contato com espécies desconhecidas de vírus, bactérias e outros animais capazes de provocar e transmitir doenças que até então desconhecemos. Esse parece ter sido o caso do novo coronavírus, que, ao que tudo indica, tem origem em vírus comuns para os morcegos e saltou por uma mutação para humanos. É interessante observar que a contaminação começou em Wuhan, uma cidade altamente industrializada que teve uma grande expansão nos últimos anos e está localizado justamente no distrito florestal de Hubei. Outro ponto tratado pelo biólogo é que a criação animal em escala industrial através do confinamento cria um ambiente propício que acelera a proliferação de micro-organismos como bactérias e vírus, acelerando também o processo de seleção natural e favorecendo a adaptação de micro-organismos causadores de doenças mais e mais mortíferas. Isso quer dizer que, quando confinamos milhares de galinhas, bois ou porcos destinados à produção industrial de ovos, carne ou couro, criamos um ambiente que favorece a reprodução de micro-organismos. Nesse ambiente de reprodução acelerada, eventualmente podem ocorrer mutações, o que acontece com todas as espécies. E essas mutações podem dar origens a vírus capazes de causar uma alta taxa de mortalidade, que em outras condições não teriam como se reproduzir. Vamos pensar em um vírus que atinja, por exemplo, um grupo de aves em uma floresta tropical. Se esse vírus causar rapidamente a morte de aves desse grupo, pode acontecer de não haver tempo desse grupo encontrar outro grupo de aves e transmitir a doença. Assim, o vírus morreria com elas. No contexto da floresta, a dispersão dos animais no espaço faz com que os grupos de animais vivam em certo isolamento natural. Imagine ainda que nesse processo surja um vírus capaz de infectar porcos. Se as aves não encontrarem porcos, a chance desse vírus desaparecer é alta. Agora imagine milhares de aves confinadas em um pequeno espaço, convivendo regularmente com porcos. Nesse ambiente, vírus mortais podem proliferar à vontade entre as aves, já que aquelas que morrem são constantemente substituídas. E se por um acaso as mutações genéticas levarem esse vírus a adquirir a capacidade de infectar porcos, lá estão eles, prontos para serem infectados também. Se mais tarde esses vírus vierem a adquirir a capacidade de infectar os humanos, essa é a provável origem da gripe A, ou gripe suína, que causou um surto em 2009. Por sorte, não tinha efeitos tão graves quanto o novo coronavírus. Seguindo esse raciocínio, é importante lembrar que nós, seres humanos, também somos animais. Carregamos conosco uma série de micro-organismos que podem ou não causar doenças, mais ou menos letais. Com o processo de urbanização, nossa espécie também tem se concentrado cada vez mais em espaços cada vez mais reduzidos. Isso também favorece a capacidade de reprodução de micro-organismos, que através do processo natural de mutação podem adquirir a capacidade de gerar doenças mais graves. Hoje, a humanidade, ao contrário do padre José de Anchieta no período do Brasil colonial, tem cada vez mais conhecimento sobre o comportamento dos micro-organismos, o surgimento e a proliferação de doenças. Será que não é o caso de pararmos para pensar
nos impactos do nosso modo de vida e da nossa forma de desenvolvimento sobre esse cenário, me parece que, se quisermos garantir a existência da nossa espécie, é cada vez mais urgente que pensemos nesse assunto. Obrigado pela atenção e pela disposição de ter assistido o vídeo até o final. Espero ter trazido algumas informações interessantes para a nossa reflexão sobre o assunto. E até a próxima. Abraços aí.